E aí, pessoal, estamos ao vivo aqui para mais uma live, mais uma aula aí sobre esse nosso estilo de vida social media, como que isso pode estar agregando aí para você que está iniciando aí sua jornada como social media. E o tema de hoje, o tema da nossa live de hoje é como adaptar o seu trabalho de social media para os formatos de vídeos. Por que eu estou trazendo esse tema aqui para você, tá? Prometo hoje ser mais breve aqui na nossa aula. Eu vou buscar aí cerca de 40 minutos aí para a gente se aprofundar nesse tema aí. Eu acredito que vai ser bem interessante. Recentemente vocês viram que o Instagram, né, eu já trouxe algumas vezes sobre isso nos meus stories, mas hoje eu quero aqui se aprofundar com um olhar mais técnico do porquê que é importante considerar isso que o Instagram trouxe, né? Ele está se posicionando agora como uma rede social de vídeos, né? Ele sempre foi uma rede social de fotos, desde que ele foi criado. A linguagem primária, né, a maneira como as pessoas poderiam entrar no Instagram para se comunicar, o principal formato de comunicação ali dentro até então eram fotos, né? Mas como o Instagram está sendo aí bombardeado aí pela concorrência, vamos entender concorrência, o YouTube e o TikTok, eu acho que são os dois principais concorrências que tomam a atenção do público, como as pessoas têm se comportado e consumido conteúdo dentro dessas duas redes sociais, tanto o YouTube quanto o TikTok tem preocupado, sim, o pessoal do Facebook, né, e Instagram. Vamos falar Facebook no sentido de empresa, né, que está por trás do Instagram. E o Instagram, ele sempre teve essa postura, né, de comprar briga se precisar, né, foi isso que aconteceu lá atrás com o Snapchat, né, quando o Instagram tentou comprar o Snapchat não quis dar muita atenção para isso, o Instagram não teve problema nenhum de copiar e criar os stories dentro do Instagram. E aí isso deu super certo, né? Especialmente em mercados novos, como aqui no Brasil, onde o Snapchat não era tão forte como, por exemplo, já era no próprio Estados Unidos, né? Então, novos mercados, qual que é a maneira, a tática de guerra, digamos assim, do Instagram? É ele chegar com novos formatos aonde os concorrentes não são tão fortes, né? No caso da época aí do Snapchat, ele migrou com os stories muito forte para países como o Brasil, onde o Snapchat não era tão forte. E muita gente só entrou nesse formato de vídeos, de microvídeos, vídeos curtíssimos, né, como os stories, pela primeira vez nos stories, né? Não chegou a usar ou não chegou a não usar de fato, né, de maneira recorrente o Snapchat, mas sim usar os stories, e foi aí que o Instagram Stories ganhou mercado. Agora acontece que com o TikTok, digamos assim que o Instagram ele demorou um pouco para entrar com o Reels, por exemplo. Né? Muita gente, diferente do Snapchat, muita gente já pegou o gosto de usar o TikTok, e a mesma coisa com o YouTube, né? Muita gente já estava muito acostumada a consumir e criar conteúdo dentro do YouTube já há bom tempo, e o Instagram está se sentindo agora, está penando um pouco para combater isso, digamos assim, né? Então, uma das maneiras que ele está buscando realmente agora, eu acredito que conquistar o mercado de uma maneira mais profunda é realmente investir nesse formato de vídeo. Tanto que entrou agora vários incentivos para criadores de conteúdo, a convite do próprio Instagram, né? Alguns perfis, o próprio perfil da social media já entrou agora com um incentivo monetário, né, para fazer transmissões ao vivo, por exemplo, né, onde tem ali os selos e tem os bônus dentro dos selos, onde ele te dá algumas regrinhas, alguns desafios para você ir cumprindo, e você vai ganhando a partir de $100 por desafio cumprido. Isso tudo, isso tudo está alinhado com o que o Instagram entrou aí para o próximo ano,
com uma verba aí de US$ 1 bilhão para investir nisso como incentivo para os criadores de conteúdo, ou seja, para criar raiz mesmo, para você pegar gosto, ter interesse sim, e criar conteúdo, né? Ou seja, por que eu estou trazendo todo esse tema aí para você, social media, que tem nos acompanhado? Que você precisa estar atento a isso, né? A gente sabe que grande parte aí dos profissionais de social media tem aquele perfil de trabalho à distância, né? Ou seja, não tem aquele contato tão físico, tão presencial, tão caloroso com os clientes. Ele está adaptado a um formato de trabalho mais à distância. E não é que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso está errado, que você deve deixar de trabalhar dessa maneira. Eu estou querendo trazer um olhar aqui de como que você pode estar agregando. Primeiro, porque está alinhado com como, por exemplo, o Instagram, essa é uma grande razão que eu estou trazendo aqui para você, com como o Instagram está determinado a trabalhar daqui para frente, mas eu também quero trazer aqui um olhar de como o público, né, o teu cliente, o meu cliente, ele já está interessado em ter um profissional social media, por exemplo, que vai auxiliar ele em toda a sua criação de conteúdo, incluindo os formatos de vídeo, né? Porque se a gente for considerar aqui como as pessoas se comunicam dentro do Instagram, né, como as pessoas se comportam dentro do Instagram, eu volto a dizer e volto a reforçar, pessoas gostam de seguir pessoas, pessoas se comunicam ali dentro com pessoas, pessoas querem se comunicar ali dentro com pessoas. E uma das melhores maneiras para as pessoas se comunicar e sentir essa comunicação é através de vídeos, mesmo que seja um vídeo sem falas, né, sem fala, mas especialmente através de vídeos com fala ou parcialmente com fala. E o que acontece hoje, né? Se você for pegar aí um público, quando eu quero dizer o teu público, o meu público, né? O nosso potencial cliente, você vai pegar e vai perceber que, por exemplo, um profissional autônomo, né? Vamos pegar uma dentista, uma esteticista, uma dermato e assim por diante, elas estão muito atarefadas no seu dia a dia como especialistas da sua área, como excelentes profissionais que são, tecnicamente falando. Elas até começaram a desenvolver um traquejo através dos conteúdos, só que elas não conseguem ganhar escala de conteúdo. Elas já entenderam que precisa ter escala de conteúdo ali. Porque, afinal de contas, sim, elas seguem grandes criadores de conteúdo. Vamos pegar aí, por exemplo, uma Nath Vossa da vida, que é referência para muitas, ou uma doutora Thais Campbell e assim por diante. Quem acompanha isso, e muitas das minhas clientes e das suas clientes, potenciais clientes, acompanham, têm essas pessoas como ferramenta, como referência. E tendo elas como referência, para elas está claro, cara, essas mulheres, essas empreendedoras são o que são porque elas têm um volume de conteúdo muito grande. Elas aparecem muito, elas têm muitas ideias de conteúdo, elas têm muitos insights, elas fazem coisas diferentes, elas estão tendo uma grande presença ali em vários formatos, seja no Reels, seja no IGTV, seja em transmissão ao vivo, seja nos stories, seja no feed, né, vamos considerar fotos e vídeos, tá? Então, fotos, muitas vezes, é um dos formatos mais fáceis, digamos assim, de se produzir, né? Vamos pegar aí uma profissional da área da saúde, né? Não quero dizer que é fácil, mas eu quero dizer que é simples. Fazer uma analogia a correr uma maratona, né? Não estou dizendo que correr uma maratona é fácil, mas de fato é simples, né? Você segue um passo atrás do outro até que você conclui ela. Da mesma maneira, para essa profissional, vamos pegar uma dermato, por exemplo, né? Seguindo o exemplo ali de uma doutora Thais Campbell. Em termos de conteúdos de foto, basta ela, como eu disse, é simples, não estou dizendo que é fácil, mas basta ela todos os dias realmente fazer uma boa foto. Ela vai ter uma boa foto para o seu feed todos os dias, seja de um look do dia, seja, né, uma foto posada no seu consultório, ou fora, ou num café. E se ela realmente pensar,
do meu dia, do como eu vou me produzir, de como eu vou estar preparada para o meu dia, para passar para o meu dia, como eu trabalho na área da saúde, barra estética, eu já me importo com a minha beleza, o meu meio já exige isso, então eu já me arrumo, eu já faço um cabelo, eu faço uma escova, já faço uma maquiagem, já tenho uma roupa minimamente legal. Então, se eu fizer uma foto por dia para o meu feed, já está valendo. É esse ponto que eu quero dizer, que muitas vezes para sua cliente é fácil, aliás, é simples de fazer, não que necessariamente seja fácil, mas é simples de ser providenciado. Esse é um formato que, inclusive, a gente tem no nosso formato de trabalho com as nossas clientes para que isso seja providenciado, porque isso cria uma conexão muito grande, também vai construindo uma imagem de autoridade e referência para o seu público. Mas o ponto aqui não é a gente se aprofundar no formato de foto. Outras lives, outras aulas, eu posso estar me aprofundando nesses outros formatos. Mas o que eu quero trazer é para agregar. Como a gente vê, por exemplo, nessas referências, o quanto elas se aprofundam nos stories em vídeo. Eu não estou falando de meramente fazer bumerangue, eu não estou fazendo meramente fazer fotos com textos ou sair falando aleatoriamente. Eu estou falando em termos de conteúdo, informação. Se você, quanto social media, tem uma base de consumo consciente, o que eu quero trazer como consumo consciente? É nosso, quanto social media, a gente realmente sentar a bunda na cadeira uma parte do dia, meia hora, uma hora, intencionalmente seguir, consumir o conteúdo de uma maneira analítica, de uma maneira intencional, com o radar ligado nessas grandes referências e identificar o padrão dos assuntos que elas compartilham no dia a dia delas. Tem assunto técnico, tem assunto da vida pessoal, tem assunto da rotina, tem cuidados. Isso é até um tema que eu vou trazer para uma próxima aula, que quais são as possibilidades de assuntos, né? Ou seja, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro das próximas aulas. No link da bio do meu Instagram, também tem lá para você se inscrever e receber as notificações das próximas aulas através do seu e-mail, se isso fizer sentido para você, tá? Ou através do grupo de WhatsApp. Então, eu já recomendo fortemente para você entrar lá no link da bio do meu Instagram para fazer essa inscrição e receber essas notificações em primeira mão, mas não deixe de se inscrever, deixar uma curtida aqui no vídeo e ativar suas notificações aqui, tá bem? Então, numa próxima aula eu prometo trazer uma aula aqui para vocês sobre pensar em assuntos, tá? Que aqui eu só estou querendo fazer uma referência para você, social media, ter essa percepção de como assessorar o seu cliente para que ele providencie mais stories no dia dele, na rotina do dia a dia dele, para que isso agregue ao trabalho que você vai prestar para ele como social media, tá? Eu e a Paloma, a gente tem um seguinte acordo com os nossos clientes. Esse não é um trabalho para nós fazermos como social media de maneira isolada, né? Porque a gente já viu isso no passado, alguns clientes falam, ufa, graças a Deus, contratei agora no social media, não preciso mais me preocupar com o Instagram. Tá aqui minha conta de Instagram, agora é com vocês. Eu só vou atender meus clientes aqui, não quero mais saber do Instagram. Tá errado, né? Esse é um péssimo perfil de cliente, porque não vai ser a mesma coisa como quando um cliente entende que no dia a dia dele, na rotina dele, ele faz a parte dele e nós vamos fazer a nossa parte. Uma parte que a gente pode e a gente deve contribuir é ter essa percepção criativa dos assuntos para transmitir para ele, para assessorar ele, para que ele documente o dia a dia dele em formato de vídeos para os seus stories, para os stories dele, tá? Um olhar que eu quero trazer aqui para simplificar, e esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você, que as coisas são simples, tá? Você, quanto social media, você tem que tornar as coisas simples para você conseguir ser produtivo e para o seu cliente agregar o seu trabalho. Uma das orientações que nós fazemos, e muitas vezes a gente tem que mostrar isso para o cliente, tá? A gente tem que mostrar isso na parte prática, documente o que acontece no seu dia, tá? Documente o que acontece no seu dia. Se o seu cliente tem uma loja de acessórios e chegou
uma remessa nova de acessórios, que ele documente o processo do recebimento disso, da abertura das embalagens, do desembaraço dos produtos ali, do colocar a amostra, do experimentar, enfim, que documente as coisas conforme elas vão acontecendo. Isso traz um frescor do dia a dia, que é o que a gente, como consumidor de conteúdo, a gente adora consumir nos stories, por exemplo, no Instagram, tá? Então, fazer esse assessoramento com a ótica dos stories, por exemplo, a gente tem clientes que a gente, todo dia, a gente fala, olha, nos teus stories hoje faça isso. Olha, nos teus stories hoje você faça isso. Olha, nos teus stories hoje você faça isso. E claro que a gente tem cliente que já tem um pouco mais de autonomia e a gente, volta e meia, a gente vai passando alguns feedbacks. Né? Olha, quando você for ter uma situação assim, você pode fazer isso, isso e aquilo. Né? E a gente percebe que o cliente que tem sangue no olho mesmo, o bom perfil de cliente, o potencial cliente mesmo, ele abraça a causa, ele vai evoluindo, ele vai crescendo e vai conseguindo avançar nisso daí. Isso vai trazendo mais resultado para ele e, consequentemente, vai facilitando mais o seu trabalho. Ó, a Cláudia está trazendo aqui, simplicidade é o mais degrau da sofisticação. Realmente, a gente... tudo aquilo que é sofisticado, tudo aquilo que tem luxo, que nos agrada aos olhos, que nos agrada consumir, e até mesmo cria desejo, se for para parar e ver, são coisas que têm algo simples, tem um aspecto simples e não complicado, tá? Então, um dos pontos, e a gente vai falar aqui em aulas mais para frente, até mesmo sobre organização em si, né? A gente vai abordar mais como ter uma organização na sua rotina de trabalho para que as coisas fiquem mais simples e que gerem mais resultados, tá? Então, voltando aqui a falar a respeito de vídeos, tá? Hoje, um dos pontos fortes que a gente sabe que tem valor pro nosso cliente, né, que é uma dor muito grande deles, é da documentação. É de como documentar os assuntos. Primeiro, uma dor muito grande quais são os assuntos? Eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho saco para pensar, meu dia é o dia todo pagando incêndio, eu não consigo parar para pensar num bom assunto. Ou quando eu penso, não é o suficiente para ter conteúdo interessante todos os dias. Eu acabo só fazendo bumerangue, eu acabo só fazendo foto por foto, sabe? Aquela coisa que fica um catálogo, né? Que vira ali um portfólio, um catálogo de produto, tipo o panfleto de produto do supermercado, né? A batatinha, o óleo, o bombril, o papel higiênico e assim por diante. Não fica uma coisa muito fria, né? E o cliente que ele está no dia a dia, especialmente os profissionais autônomos, onde eles mesmos muitas vezes correspondem o produto, né? Aquilo que eles vendem, né? Eles não conseguem parar para pensar em assunto. Então, numa próxima aula a gente vai estar aprofundando em termos de assunto, mas essa segunda dor, essa segunda queixa que tem é da documentação. E por um lado, a gente também percebe o quanto tem social media, né, que está numa posição infeliz, que está numa posição difícil, da dependência do cliente ficar enviando os conteúdos para esse social media. Eu e o Paloma, no passado, a gente já teve alguns clientes assim, mas graças a Deus a gente percebeu rápido que não era um perfil de cliente interessante. Ou seja, quando a gente atende um cliente à distância e a gente faz um acordo com esse cliente que ele deve documentar aspectos da rotina dele e nos enviar esse conteúdo para que a gente consiga publicar conteúdo todo dia, o que numa conversa bonita é feito um acordo, na prática a gente percebe que não é bem assim. Na prática a gente percebe que não é bem assim, porque o cliente ele sempre tem uma justificativa, uma desculpa do porquê que ele não conseguiu documentar, e se ele não conseguiu documentar, ele não envia, digamos assim, a matéria-prima para a gente produzir o nosso conteúdo, né, para a gente produzir os posts, enfim. E se a gente não tem essa matéria-prima, ou a gente acaba fazendo um post muito frio e muito genérico, com cara de qualquer negócio, né, não algo com uma cara personalizada, uma cara genuína, uma cara única. Quando perde esse aspecto, fica com essa cara genérica, fica com cara de mais um
conteúdo do Instagram, da rede social, da internet, que é o que mais está cheio, né? E se a gente fica tempo nisso, produzindo conteúdo desta maneira para o nosso cliente, vai ser uma questão de tempo para o cliente falar assim, esse trabalho de social media aí não está compensando, não está valendo a pena, não está dando resultado, eu só estou vendo o dinheiro ir e eu não estou vendo o resultado voltar, né? Ele não vai lembrar do acordo que ele teve com você, que era te enviar conteúdo, e ele não te enviou. Ele vai ver que não deu resultado e ponto final, né? Ele não vai querer colocar a culpa. Isso é muito comum da gente ver que o cliente ele não vai assumir a responsabilidade, ele vai jogar a responsabilidade no teu, né? Ele vai terceirizar a culpa para você, certo? E o social media que deixa isso acontecer, que não se posiciona, e se posicionar quer dizer, cliente, olha só, a gente combinou, foi assim, assado, preciso te dizer que se você não ficar me mandando conteúdo, não vai dar resultado, porque você não está me mandando conteúdo, e se for o caso do social media, dar a conta para esse cliente, tá? Se chegar nesse ponto, e se isso for necessário, dê a conta para o cliente. Por quê? Porque se você ficar com um cliente que amanhã depois ele vai falar que o seu trabalho não vale a pena, ele vai te queimar. Simples assim. Então, ter não depender do cliente nesse sentido de ficar documentando, criando conteúdo, porque assim, se você tem uma semana e você precisa de muito conteúdo, ele manda um vídeo, uma foto, cara, isso não faz cócega no volume de conteúdo quando precisa ter conteúdo recorrente, ou seja, conteúdo todos os dias, tá? Então, não ter essa dependência, não ter essa dependência do cliente, e sim ter a documentação presencial, você resolve dois problemas. O teu, de não ficar esperando o cliente te mandar conteúdo e ele não te mandar, e você resolve uma dor real do cliente, que é, cara, eu não sou bom em fazer foto, eu não sou bom em fazer vídeo, ou eu não tenho saco de fazer foto, eu não tenho saco de fazer vídeo, né? Eu não me sinto motivado. De novo, é aquele aspecto de que para o social media, o aspecto que para o cliente, ter um social media é como aquela pessoa que para ir na academia ela só vai se ela tem um personal trainer. Né? Se ela tem um personal trainer, ela vai. Se ela não tem, ela se sabota, ela não consegue ter força o suficiente para ir sozinha. Ela precisa ter alguém ali, né, que vai fazer ela fazer mais jus àquele resultado que ela pretende ter, né? Então, você resolve dois problemas. O de você não ficar na dependência, você vai lá e documenta e volta com conteúdo que você sabe que precisa, que vai dar para uma semana, 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas de publicação. E você entrega algo que não tem no mercado para o seu cliente. Algo que é escasso. A gente pensa assim, você aí que é social media, né? Eu tenho certeza que você já observa o seu meio, já observa o mercado, e você acompanha provavelmente o trabalho de outros social media. Te pergunto, de 10 social media que tem no mercado, desses 10, quantos trabalham só à distância, né? Nessa dependência do cliente enviar material para ele, dele criar conteúdo à distância mesmo? E desses 10, quantos vão até o cliente presencialmente, né, orientam o cliente, pensam nos assuntos, lapidam o cliente, faz a documentação e volta com um grande volume de conteúdo, né, para virar conteúdo, para de fato virar publicação. Quantos fazem esse trabalho? Né? Eu acho que 1 para cada 10 seria muito. Eu acho que eu teria que dizer que é 1 para cada 30 e olha lá. E olha lá, hein? Não é comum a gente ver isso. Se não é comum, se isso é escasso, automaticamente o valor é maior. Né? Você, quanto social media, se você fizer isso, você vai atender mais. Aliás, você vai ter uma demanda muito grande aí para atender, que é uma demanda que está sendo ignorada pelo mercado. Eu falo, a gente, de verdade, a gente vê, cara, quanta gente precisa disso, precisa de um profissional que presta esse tipo de trabalho, só que ele não encontra. E ele pede, mas eu vejo que esse pessoal está sendo ignorado. Porque por que, por exemplo, não tem uma concorrência, né, uma outra alternativa para o nosso trabalho? Né? Às vezes até os clientes falam assim, que quando a gente fala, olha, a gente não está com tempo na nossa agenda para atender um novo cliente, e sem previsão
os próximos 6 meses e atender um novo cliente. Ele fala assim, tá, mas me diga alguém que faz um trabalho como o seu. Eu falo, mas a gente gostaria de poder indicar e não tem, sabe? Isso é escasso, tá? Te pergunto, em termos de escassez, o que tem mais valor no mercado? Pedra brita ou diamante? O que é mais escasso? A gente sai na rua, a gente abre a porta do carro e olha no asfalto. O que a gente vê? Pedra brita ou vê diamante? É a mesma coisa quando esse trabalho é escasso. Mas você presta, você oferece isso. Por mais que aparentemente dá trabalho, eu até posso dizer que quando entra um cliente novo e você precisa e parte para a documentação desse cliente, os primeiros 2 meses são bem intensos. Só que, à medida do passar do tempo, entrando no terceiro mês, entrando no quarto mês e assim por diante, facilita muito para você, social media. Né? A gente tem um formato de trabalho, um método de trabalho, que é o Social Media 10x. Mais para frente a gente vai estar se aprofundando nesse formato aí para vocês, que é o social media capaz de gerar 10 vezes mais resultado que o social media mediano, né, consegue ser 10 vezes mais produtivo, consegue gerar 10 vezes mais resultados para si mesmo, né? Se por um lado a gente tem um social media aí que está faturando R$1.000 por mês, facilmente o social media 10x ele vai estar faturando R$10.000 por mês, tranquilamente, tá? Então, nesse formato que a gente trabalha hoje, a gente consegue ter um pico de trabalho, sim, nos primeiros 2, 3 meses, só que no terceiro mês em diante, a gente já tem um volume de conteúdo documentado em vários olhares, e eu quero até compartilhar com você aqui alguns olhares a respeito dessa documentação. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que a gente consegue ter um backup, um volume de conteúdo bruto, com olhares diferentes, para a gente ir publicando isso frequentemente, com olhares diferentes. Né? Para o seguidor do seu cliente, sempre vai ser um novo conteúdo. Sempre vai ser um novo conteúdo. E sabe quais são os pontos disso? Além de você agregar muito valor para o seu cliente, entregar um serviço único para ele, o que acaba acontecendo? Para você, quanto prestador de serviço, você consegue se programar melhor para atender mais clientes, você consegue se programar melhor para uma possível viagem sua, para uma possível folga, você pode até ficar doente, se for o caso, entende? Porque você consegue ter um volume de conteúdo documentado muito grande, muito grande. Eu já vou compartilhar a tela aqui para vocês. Eu quero só trazer alguns olhares aqui de formatos em vídeo documentados que tem valor para o cliente, tem muito valor para o cliente, e que você pode estar agregando aí para os seus clientes. Deixa eu só abrir aqui alguma conta para compartilhar para vocês. Só um instantinho aí. Gente, vocês não fazem ideia o quanto é libertador você conseguir documentar vários formatos em vídeo, além dos formatos de foto, obviamente, mas isso é um facilitador, isso tem muito valor para o seu cliente, facilita muito o seu trabalho. Vou compartilhar a tela aqui para vocês terem uma percepção aqui. Olha só, esse é um cliente, pensa só, lembra que eu trago aqui pessoas que gostam de pessoas não gostam de seguir empresas, né? Então, uma das linguagens que a gente utiliza é humanizar os conteúdos dos nossos clientes. Então, quando a gente sai com um cliente como, por exemplo, esse daqui, que vende esquadrias, né, essas janelas de portas de PVC, vende esses ripados aqui que também é de PVC, vende telhados shingle, enfim, vende materiais de acabamento de residências de altíssimo padrão. Então, a gente sempre está com esses nossos clientes documentando aqui. Vou abrir um aqui para vocês. A gente documenta vídeos sem falas, como, por exemplo, esses vídeos aqui, tipo...
A gente documenta esses formatos de vídeos aqui. Esses formatos de vídeos sem fala. Deixa eu só anotar uma observação importante para passar para vocês daqui a pouco. A gente faz essa documentação de vídeos sem fala. Onde é que nós aplicamos isso para os nossos clientes? Além dos Reels, que a gente consegue fazer uma infinidade de Reels aqui, mesmo que o cliente não... mas eu não gosto de fazer dancinha, não gosto de fazer dublagem. Cara, não tem que ser só isso. Não tem que ser só isso. Por exemplo, aqui é de encher os olhos você assistir um Reels desse. Isso aqui dá um Reels que ainda tem um looping, né? Ou seja, você assiste ele de novo, de novo, de novo. E quando as pessoas assistem repetidamente o Reels do seu perfil ou do seu cliente, isso acaba aumentando muito mais o engajamento e, consequentemente, muito mais o alcance do perfil do Instagram do seu cliente, tá? E é uma documentação fácil, tá? Você tem que saber o assunto, no caso aqui, são as esquadrias dessa residência aqui, que inclusive é uma residência que está há 16 anos, e aí tem todo um aspecto que as pessoas questionam que esquadrilha de PVC é amarela, e essa casa está aqui há 16 anos, e essas esquadrias estão branquinhas, inclusive, até em outro formato, que eu não sei se já foi publicado aqui, a gente faz um vídeo falado, ainda não foi publicado. A gente fez um vídeo falado, comparando a esquadria branca com a esquadria amarela. Né? E aí tem, então, os Reels, você pode publicar eles em sequências de stories, e você pode publicar eles em vídeo por feed, você pode publicar em Reels, ou seja, você ganha uma diversidade. Você pode usar para ilustrar IGTV, né? Ou seja, você tem um vídeo falado ali no IGTV e você precisa ilustrar com alguma coisa, você consegue estar ilustrando, tá? Por exemplo, a gente faz também os vídeos falados. Não importa, por mais que a cliente ela tenha um aspecto tímido no começo, apesar de que a Magda aqui já se soltou maravilhosamente bem. É muito importante a segurança de você saber se vai ter o uso dessas placas para a gente fazer um projeto especial. Aqui está sendo falado sobre a sustentação das placas fotovoltaicas em cima do telhado shingle, que é o produto que eles vendem, né? Então, a gente faz a documentação desses vídeos falados, tá? Qual é o lance de fazer a documentação de vídeos falados? É que você pode utilizar eles tanto para um IGTV, tanto para um Reels de até 30 segundos, né, um trecho dessa fala, ou uma fala que dê até 30 segundos, quanto para vídeo para feed, você pode estar utilizando isso. Olha só uma sacada importante, que tem muito valor para esses clientes aqui, que vendem um produto técnico, né, que tem essas informações técnicas. Esses clientes, por exemplo, trazendo uma fala e demonstrando, parcialmente demonstrando, até eu poderia subir lá em cima do telhado, mostrar aspectos mais detalhados, né? Mas não cheguei nesse ponto, poderia ser. Isso também daria outros Reels, outros dinâmicos, né? Outros vídeos sem fala. Mas aqui, uma publicação dessa, que olha o valor que tem isso aqui para um cliente que tem um produto de alto valor agregado. Uma publicação dessa, o cliente, ele consegue utilizar isso, obviamente, como publicação, mas com um cliente que está querendo tirar dúvidas, mas como que é esse negócio de placa solar no telhado shingle, fica não sei o que, não sei o que. Eu tenho um vídeo aqui, o cliente ele já pega o link do IGTV dele e manda para esse cliente, ou seja, quebra objeções de uma maneira mais assertiva para o potencial cliente dele. Enfim, tem várias maneiras que você, social media, pode e deve saber se vender o seu trabalho, ainda mais quando ele tem esse aspecto diferenciado, esse aspecto escasso no mercado. Então, para a gente estar finalizando aqui, que eu trouxe para vocês que meu objetivo era fazer cerca de 40 minutos a nossa live, o que eu queria trazer para você é esse olhar de que a documentação dos formatos de vídeo presencialmente resolve uma dor fortíssima do seu cliente, do meu cliente, do nosso cliente, e ao mesmo tempo é escasso. Não sei por quanto tempo vai ser escasso, né? De repente, há muitos social medias aí que vão realmente acordar para a vida e vão oferecer esse trabalho aí. Quem começar, né, quem sair na frente, vai acabar aproveitando essa escassez de serviço.
e vai conseguir ter um ticket mais alto. A gente vai ter outras aulas aqui falando sobre ticket, sobre valor a cobrar, como receber, coisas do tipo, tá? Por isso eu reforço aí, se inscreva no nosso canal aqui, deixa a curtida no vídeo, ativa as notificações, no link da bio do nosso Instagram, tem lá, eu vou deixar embaixo aqui da aula, eu vou deixar essa aula publicada, ela vai ficar aqui publicada uma semana, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever, para receber as notificações pelo seu e-mail e no grupo do WhatsApp, para você participar de um grupo do WhatsApp, para estar por dentro aí das próximas aulas, tá? Então, fica aí esse apelo para você, como social media, se diferenciar no mercado, né? Oferecer esse tipo de serviço. Deixar de ser mais um social media no mercado e começar a se posicionar de maneira única. Entregar um valor único para o seu cliente. Tá bem, gente? Eu espero aí que tenha agregado bastante valor aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí. Deixa nos comentários aí se vocês estão gostando desse formato de aula. Essa aula aqui eu fiz um pouco mais intuitiva do que da aula passada. Na aula passada eu acabei escrevendo mais enquanto eu falava aqui. E aqui eu fiz mais intuitivo, mais um tete-a-tete. Espero que vocês gostem. Se puderem, deixem um feedback aí. E é isso, gente. A gente vai se encontrar aí na segunda-feira da semana que vem, às 19 horas, para mais uma aula aí sobre esse nosso maravilhoso estilo de vida social media, para a gente ir se aprofundando aí no nosso método social media 10x. Tá bem, gente? Beijão no coração aí. A gente se vê em breve na próxima aula.